Opa, mestre. Fala, meu camarada. Tudo bom, mano? Tudo jóia, e você? Tudo indo, meu E camarada. aí, Melhor querido, tudo agora. bem? Graças a Graças a Deus. Deus. Tá ouvindo bem? Tô ouvindo bem, você me ouve bem também? Tô ouvindo. Se você tentar aumentar só mais um pouquinho. E agora? E aí? Limpar a câmera aqui. O pessoal entrar aí. E, Rafael, aí você media aí, cara. O Rafael parece estar travando, né? Não prova não, Rafael. Pelo amor de Deus. Pra mim tá normal vocês aqui. Tô ouvindo vocês bem, viu? Tá bom, querido. Pode começar. Aí, Rafael, você que media. Você é tipo o preletor da noite. Não, maravilha. Então, primeiro, boa noite para vocês, boa noite, Edu, boa noite, Hugo. A gente vai falar aqui então eu vou fazer o tema aqui, o debate com vocês dois. O assunto vai ser o cessacionismo, né, e o continuismo. Né, os debatedores aí é o Hugo e o Edu Moura. A gente vai ter então 5 minutos para cada um se apresentar e apresentar também uma introdução ao pensamento, né, do tema que vai defender. Teremos 3 rodadas de perguntas com resposta e réplica, né? Então as perguntas serão feitas com 3 minutos e as respostas com as réplicas 5 minutos cada um. E aí, o que eu só queria lembrar uns pontos aqui que eu acho que é importante deixar aqui para vocês, que evitar interromper o outro debatedor quando ele estiver respondendo ou fazendo a réplica, né? A gente não vai fazer, nós não faremos treca, mas o tempo da pergunta vai, né, nesse momento, você vai poder pontuar alguma coisa, né, algum comentário adicional. Seria É, interessante, Rafael, você propor a gente desligar o microfone enquanto o outro sim, sim, estiver respondendo. era um dos próximos pontos que eu já ia até comentar aqui com vocês, que assim que um estiver falando, o outro desligar o microfone. Eu também vou desligar meu microfone. E assim, aquele negócio, né? Evitar ataques pessoais, né? Para manter o debate saudável. E as perguntas estarem dentro do tema que é do continuismo. Tá, a gente começa então a apresentação primeiro pelo Hugo, tá? Então, Hugo, eu vou e dar uma introdução do tema aí do que você vai defender. E só um É, ponto também, quando faltar 30 segundos, eu mostro aqui três para poderem já ir concluindo. Então pode ir. vocês conseguem me ouvir bem? Sim, ouço bem. Beleza. Então, vou fazer a introdução ao cessacionismo como cosmovisão doutrinária. É, deixa eu desligar o ventilador aqui. O que é o cessacionismo, né? Seria a pergunta da introdução à cosmovisão. O cessacionismo, ele vai ensinar que parte dos dons espirituais que nós vemos na revelação escrita do cânon de Deus cessaram, porque uma vez que nós entendemos que certos dons tiveram por objetivo a formação e confirmação do cânon da Escritura, uma vez que nós entendemos que na era apostólica, com os apóstolos, alguns dons eram específicos a eles para a fundamentação da doutrina dos apóstolos e profetas, né, onde a igreja se fundamenta, uma vez que isso é fundamentado e uma vez que o cânon é encerrado, certos dons cessam, enquanto outros continuam, os quais nós chamamos de dons ordinários ou dons eclesiásticos, e esses servem, se utilizando das escrituras, como
ferramentas para se edificar a igreja até a volta de Cristo. Então, o cessacionismo ele não propõe a cessação de todos os dons, mas ele propõe a cessação dos dons que servem intrinsecamente, essencialmente, para a formação do cânon e para a sua confirmação. Por assim, nisto, afirmar o continuismo de todos os dons é afirmar a continuidade da revelação canônica, abrindo assim a doutrina e a unidade da fé para um campo místico, esotérico e de toda sorte de invencionices, como nós vemos muito bem exemplificado no movimento pentecostal criado em 1901. Então, basicamente, esse é o caráter apologético do cessacionismo, e é isso que eu vou defender aqui, que no final eu vou estar defendendo apenas o sola escritura. Ferrei. Terminou? Porque você ainda tem 2 minutos e 50 aqui. Se quiser falar um pouco de você, Então, eu tô aproveitando, eu estou formulando um sistema de ensino, que eu chamei de SCA, que é o Sistema Cessacionista de Ensino, que eu vou ter um método que vai ser o CIF, Solus in Filium, no qual, a partir de Hebreus 1:1, eu vou fazer uma separação muito boa para aqueles que tiverem interesse nisso. Eu estou fazendo a propaganda e ensinando ao mesmo tempo o meu método, que é mostrar que, havendo Deus antigamente falado de muitas formas, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós, esse a nós mostra uma mudança. A nós, nesses últimos dias, nos falou no Filho, e eu criei um sola. Por que eu criei um sola? Porque eu quis, é basicamente isso. E o sola é solos em Filho, somente no Filho. Havendo Cristo ascendido aos céus e sendo ele a revelação divina, levando cativo, o cativeiro deu dons aos homens. Então, os dons revelacionais, nesse método que eu estou formulando, é a extensão do solos in Filium, ou que seja, depois da ascensão de Cristo aos céus, Deus continuou falando por meio dos dons revelacionais, até o encerramento do cânon, que se dá em Apocalipse, que já começa com a revelação de Jesus Cristo, e o seu final, com o seu fechar de cadeado, dizendo que não se pode abrir, não se pode acrescentar nem retirar nenhuma palavra da revelação. E esse é um sistema que eu formulei e eu estarei escrevendo um livro físico e estarei criando um curso online sobre esse assunto. É um método próprio, um método que eu não vi ainda no Brasil. Eu li praticamente todos os irmãos a respeito do cessacionismo e nenhum deles sistematiza o cessacionismo como um dogma. E eu vou fazer isso. E é isso. Deus abençoe. Ferrei. Maravilha. Encerra, Hugo. Ferrei. Tá bom. Vou desligar Edu, o microfone. Tá bom. Edu, aí 5 minutos, se apresenta um pouquinho, fala um pouquinho de você e um pouquinho dá uma introdução aí ao tema, por favor. Tá me ouvindo bem? Todo mundo me ouvindo bem? Tudo bem aqui. Não, estão me ouvindo bem? Sim, tô ouvindo bem, pode ir. Então, eu acredito que eu vou falar em menos de 2 minutos, até porque o tema não é um tema extenso, é um tema, assim, um tema curto, não tem muito o que falar. O continuismo seria a continuação dos dons espirituais, e como ele falou ali, os cessacionistas creem que os dons cessaram na era apostólica, E eu sou continuista convicto, até porque eu tenho testemunhos, coisas que aconteceram na minha família, coisa que eu não quero trazer aqui agora, de cura, onde Deus operou maravilhas, na vida do meu filho, que estava morto, mas Deus trouxe ele de volta à vida ainda na barriga da minha mulher, fez o coração dele voltar a bater, coisa que tinha parado o coração dele. E eu creio que Deus, com a sua grande misericórdia, Deus trouxe ele de volta à vida. Até porque o ser humano ele não tem poder para isso. Então, assim, eu sou um continuista convicto, creio veemente na palavra de Deus, defendo, sim, o sola escritura, nisso eu dou a mão a ele, o nosso amigo Hugo,
do Amor, eu defendo só a Escritura. Não aceito, mesmo crendo em profecias, eu não aceito nenhuma profecia acima da Escritura, revelações doutrinárias acima da Escritura. Esse é um dos motivos que me fez desligar das igrejas pentecostais, né? Muitas revelações doutrinárias acima da Escritura, e questões de doutrina é somente a revelação bíblica. E tudo é isso. Meu nome é Edu Moura, né? Esse debate estava para ser programado no Facebook, mas eu estou bloqueado lá no Facebook, então teve que apelar para o Instagram mesmo. E acredito que vai ser um debate produtivo, sem ataques pessoais, até porque nós somos maduros demais para isso. E se ele me xingar, tá aqui, ó. Pode continuar. É isso? É isso então, Edu? Só isso. Então tá. Então, prazer meu estar aqui com vocês. E aí a gente começa agora com a primeira rodada, né? Nós teremos a primeira pergunta aí feita pelo Hugo. Hugo, deixa eu só ajustar o cronômetro aqui. 3 minutinhos para a pergunta, para formular a pergunta. E manda ver. Se puderem desligar o microfone. Beleza. O Edu ele afirmou que ele é continuista, né? Ele usou para afirmar o seu continuismo, experiências, né? Eu possuo outra regra de fé, né? E a minha pergunta, né, a um continuista, como ele disse, convicto, e ser continuista é crer na continuidade de todos os dons, a minha pergunta é o seguinte: qual é a base bíblica para o continuismo de todos os dons do Novo Testamento hoje? Essa é uma pergunta muito importante, porque falam que o calcanhar de Aquiles do cessacionismo é perguntar a eles qual é a base bíblica, né? Mas sempre quando me perguntam isso, eu sei responder, né? Eu acho que ele saiu, peraí. Voltou. Sempre quando me perguntam isso, eu consigo responder com a graça divina. Mas os continuistas, eles nunca conseguiram. Eu nunca vi, diante de Cristo, um continuista conseguir responder qual é a base bíblica para o continuismo de todos os dons hoje. Na verdade, o nosso calcanhar é muito de ferro, né? E eu gostaria de saber como que está o calcanhar do continuismo, dos continuistas, né? E reitero, minha pergunta é a seguinte: qual é a base bíblica, Edu, para o continuismo de todos os dons do Novo Testamento hoje? Terminei. Fechou a pergunta? Você quer a base bíblica? Tem a pergunta dele? A base bíblica onde os dons continuam? É essa? Certo, né, Hugo? A minha pergunta é o seguinte: qual é a base bíblica para o continuismo de todos os dons do Novo Testamento hoje? O que nós podemos ter nas Escrituras como dogma que nos aprova a crer, não nossa experiência, mas na Escritura, a crer que todos os dons realmente continuam hoje. Qual é a base bíblica para o continuismo de todos os dons do Novo Testamento hoje? Bom, a base Edu, bíblica... 5 minutos, tá, Edu, para a resposta? Sim. 5 minutos. Tá. Quando faltar 30 segundos, eu sinalizo. A base bíblica é que o apóstolo Paulo ele fala que os dons são para a edificação da igreja. Uma vez que a igreja continua na terra, então como pode os dons estarem cessados? Como pode os dons cessarem? Não tem como, se os dons são para a edificação da igreja e a igreja continuar na terra, não tem como os dons terem cessado. A base bíblica para o continuismo é simplesmente por não haver base bíblica para o cessacionismo. Porque uma vez que não tem base bíblica para afirmar que os dons cessaram, e há inúmeras bases bíblicas em que os dons são para a edificação da igreja, que os dons são para o exercício da igreja, então a minha resposta seria essa. A base bíblica seria que, enquanto a igreja estiver na terra, então os dons ainda estão em exercício.
Só isso. Você ainda tem mais pouco menos de 2 minutos. Pode Na verdade, passar. você tem quase. Vou passar aqui, deixa eu parar o cronômetro aqui. Você tem aí 5 minutos, então, para réplica, tá? Beleza. O que o Edu fez foi dar a opinião dele, né? Mas tanto eu como ele, como qualquer um de nós, não pode dar a nossa opinião como regra de fé e prática para a igreja e para a cristandade no mundo todo, como um todo no mundo, né? A nossa opinião não importa, importa o que está escrito. Ele usou o argumento de que, enquanto houver necessidade de edificação doutrinária, faz-se necessária a continuação dos dons, né? Mas ele, antes dessa pergunta, afirmou crer no encerramento canônico. Mas o problema é que a profecia, ainda que em uma forma de revelação oral, se ele admite que a profecia continua, ele vai, por necessidade, afirmar que continua-se a revelação e a imanência divina. Se a imanência divina e a revelação em sua forma oral, oralizada, continua, faz-se por necessidade e sem problema algum a necessidade de revelação escrita. Então, a gente tem que entender que a Bíblia é um livro, é uma produção que ela não foi encontrada em barras de ouro. Ela não foi encontrada num pé de manga, como eu costumo dizer. A Bíblia é um livro de meios. Deus, quando estava na sua solidão eterna na Trindade, não que havia ônus de virtude, ele decidiu se revelar. Isso se deu através dos dons. Isso se deu através da profecia, isso se deu através dos apóstolos no Novo Testamento e principalmente através do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a gente tem que entender que a imanência divina ela é intermediada pelos dons, principalmente o dom de profecia. Se, por exemplo, agora eu dei o dom de profecia, se a gente considera o que Paulo fala em Efésios 4, sendo os apóstolos um dom, né? Subindo no cativeiro, levou o cativo cativeiro e deu dons aos homens. E deu uns apóstolos. Então, a gente tem que entender que se a gente admite que todos os dons continuam, a continuidade apostólica vai ser uma inferência que a gente vai ter que admitir. E mais uma vez eu reitero, se você admite a continuação apostólica, a continuação de profetas hoje, você estará dizendo assim diz o Senhor em continuidade. E eu te pergunto, se alguém numa igreja, se alguém em algum lugar fala de forma autoritativa na imanência divina, assim diz o Senhor, qual é a diferença em autoridade dessa pessoa que está falando para a Escritura? Nenhuma. Nenhuma. Tanto que quando Ágabo profetizava em Atos, os irmãos obedeciam como palavra divina. Então, o que ocorre? Quando você admite a continuidade de certos dons, você está admitindo que a continuidade da revelação, ainda que de forma oralizada, continua também. Então, o problema de se admitir, né, esse tipo de argumento de que os dons continuam para edificação, vai ser dizer que presta atenção, além das Escrituras, nós temos um outro meio de edificação. E por isso eu torno a dizer, o continuismo fere o sola escritura. Porque se você admite a continuidade carismática, você estará admitindo um outro meio de comunicação, um outro meio de edificação e uma outra regra de fé. Porque se eu falo assim diz o Senhor, e a Bíblia fala assim diz o Senhor também, você tem 2 canais. E tendo 2 canais, você tem 2 coisas falando ao mesmo tempo. Então não é só a escritura em lugar nenhum. Não é somente a escritura, é a escritura mais os dons. E toda seita faz isso, cara. É a escritura mais a tradição. É a escritura mais o livro de Mórmon. É a escritura mais a revista Sentinela. É a escritura mais os dons. O pentecostalismo faz a mesma coisa. Então, se a gente admite hoje todos os dons e tem como base bíblica disso a necessidade de edificação, primeiro que a gente infere que a Bíblia não é suficiente para edificação como palavra final. E, por conseguinte, a gente infere que, além das escrituras, nós teremos um outro meio de edificação que Deus estipulou. E eu reitero aqui, Paulo falava aos irmãos que os dons serviam para edificação, profecias e línguas traduzidas, principalmente profecias, porque ainda o cânon não estava fechado. Então, em uma atmosfera no qual o cânon ainda está em produção, se faz necessário os dons que serviam para edificação, mas que já cessaram. Então, eu termino a minha fala assim. Eu ia te mostrar que você tem 30 segundos ainda, se quiser concluir mais alguma coisa. Não, só isso, concluir. Basicamente, essa minha
a minha divagação a respeito disso, é a respeito de um problemaço que se gera em admitir que todos os continuam. Bom, fechamos aqui a primeira pergunta com resposta e réplica. Agora, Edu, você vai para a sua pergunta ao Hugo, e aí você tem 3 minutos para fazer a pergunta, para formular a pergunta. Antes de fazer minha pergunta, eu queria dizer ao amigo que eu não citei opinião, como ele disse. Eu citei 1 Coríntios 14, 12, que os dons são para a edificação da igreja. Isso não é opinião, isso é Bíblia. Agora, se o que ele descarta, se ele não gosta da Bíblia é opinião, então não posso fazer nada. Um grande erro dos sensacionistas é confundir profecia particular e profecia canônica. Existe testemunho na própria Escritura em que havia profecias particulares e não canônica, como, por exemplo, Atos 10:3, Atos 11, Atos 21, onde as profecias não eram de caráter canônico, e sim de caráter individual de cada um. É um erro grotesco de hermenêutica confundir profecias particulares com profecias canônicas. Esse é um grande erro que os sensacionistas cometem. Agora, a minha pergunta. Eu queria, meu companheiro Hugo, aqui, eu queria que você me desse uma base bíblica, eu queria que você fosse direto, sem rodeios, e me desse bases bíblicas convincentes que os dons cessaram na era apostólica. Hugo, conseguiu entender? Tudo certo? Sim, sim. Tá eu bom, vou me utilizar se vocês puderem fechar o... Eu costumo me utilizar de 1 Coríntios 13, 8 ao 10, mas eu acredito que para essa pergunta específica, eu acho que Hebreus 2 vai ser uma resposta de caráter melhor. Então vamos abrir em Hebreus 2. A gente vai ler o versículo 1, 2, 3 e 4. Diz assim: Por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? E a partir de agora tem uma cronologia aqui muito importante. É uma cronologia de 3 gerações que o escritor de Hebreus estabelece. Ele fala assim: a qual tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor. Então nós temos uma primeira geração, o Senhor, sendo inicialmente anunciada pelo Senhor, foi-nos depois, aí tem uma sequência cronológica, depois é uma palavra temporal, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, e aqui se refere aos apóstolos, e aqui eu acredito que o Edu não tem dificuldade exegética de admitir isso aqui, acho que é bem comum, aos que ouviram os apóstolos, aí aqui a gente tem uma segunda geração, confirmado pelas que ouviram, os apóstolos, dando Deus testemunho juntamente com eles, os apóstolos. Se você perceber, o escritor de Hebreus ele se põe numa terceira geração, inicialmente tendo sido anunciada pelo Senhor, posteriormente depois pelos apóstolos que a ouviram, e ele está falando de uma terceira geração, dando Deus testemunho juntamente com eles, com os apóstolos, por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Então, o que nós temos aqui? Nós temos o escritor de Hebreus falando de uma mensagem que começou a ser anunciada pelo Senhor e foi confirmada pelos que a ouviram. E Deus confirmou juntamente com eles, com os apóstolos, os sinais, os dons aqui no caso miraculosos, que são 22 dons, sendo confirmados
diretamente aos apóstolos. Então, por que eu estou respondendo assim? Porque a sua pergunta foi aonde está o cessacionismo na era apostólica. E aqui esse texto, eu vou abrir outro em seguida, está claramente mostrado a nós, pelo escritor de Hebreus, de terceira geração, que os dons, como que ele cita aqui, sinais, prodígios e vários milagres, foram característicos e credenciais apostólicas. Esses sinais aqui, eles não são abertos a uma terceira geração. O escritor de Hebreus, ele fala num tempo no qual ele está a par da geração a qual foi confirmada por Deus a palavra do Evangelho. Então, primeiro ele fala que foi inicialmente falada pelo Senhor, depois foi confirmada pelos apóstolos, e nesses apóstolos foi confirmados os sinais, os dons e os prodígios. E o escritor de Hebreus, ele se põe numa terceira geração, na qual esses sinais ele não cita no tempo presente. Então ele deixa muito bem especificado que esses sinais seguiram e foram confirmados como credenciais na vida dos apóstolos. E Marcos 16, em seu final, quem puder abrir, vai dizer a mesma coisa. Marcos 16, no versículo 14, diz assim: finalmente apareceu Jesus aos 11. Bem especificamente. Judas, eu vou entender, 30 segundos. Apareceu aos 11. Jesus aparece aos 11 especificamente e fala somente e exclusivamente a eles. E no versículo 17 ele fala: esses sinais hão de acompanhar aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beber, eles não lhes fará mal algum, e se puserem a mão sobre os enfermos, eles ficarão curados. Uma palavra e uma promessa diretamente aos apóstolos, porque Jesus estava falando com os 11. E no versículo 20, estou encerrando agora, Marcos confirma esses sinais e esses milagres, e sua exclusividade, é isso que eu estou respondendo a você, Edu, aos apóstolos, especificamente a sua geração. Quando ele diz assim: e eles, os apóstolos, terminei, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando o Senhor com eles e confirmando a palavra, a mesma coisa que o Hebreus 2 diz, confirmando a palavra por meio de sinais que os seguiam. Então, é muito específico os sinais miraculosos da revelação, foi algo específico à era apostólica. Terminei. Vou te cortar, mas você passa um pouquinho aqui, só para a gente controlar direitinho, tá? Aí esse tempo que eu passei, pode dar para o Edu, se ele quiser. Ah, tá bom. Fechado. Edu, a resposta está aí, e aí agora fica a sua réplica da resposta. Então, só pelo fato do autor de Hebreus falar que deu aquelas pessoas, não quer dizer que não tenha sido posterior. Até porque você não trouxe um texto que falou que cessou naquela época. Você falou que foi usado naquela época, mas você não falou que cessou naquela época. E o texto de Marcos diz que os sinais seguirão aos que creem. E não foi só os apóstolos que creram. E eu te provo isso dentro da própria Bíblia. Ananias não foi um apóstolo, mas teve visão e revelação. Teve as profetisas lá em Atos 19. Não eram apóstolas, mas profetizavam. Teve Ananias, teve Agabo também, que era profeta, e não era apóstolo. Então, como é que você vai dizer que somente os apóstolos, como é que somente foi limitado aos apóstolos? Se nós temos testemunho da própria Escritura que outras pessoas, além dos apóstolos, exerciam os dons. Você também citou 1 Coríntios 13, de 8 ao 10. Provavelmente aquela palavra lá e quando vier o que é perfeito, né? Você fez uma citação ali também no início. Só que o adjetivo teleion, o perfeito ali, ele vem da raiz grega teleios. Ele é usado 15 vezes em todo o Novo Testamento. E em nenhuma dessas ocorrências, essa palavra ela é usada para definir manuscritos, roupas, canecas ou outras coisas afim. Essa palavra, ela sempre é usada para se referir pessoas ou atributos pessoais, como está em Mateus 5,48, Marcos 5,15, Lucas 8,32, 2 Timóteo 3,7. A palavra perfeito, ela nunca é usada para definir algo material, como um manuscrito.
Então, esse texto não pode se dizer que cessou nessa época, que o perfeito era os manuscritos bíblicos. Segundo a própria Bíblia calvinista de Gênebra, ela diz que alguns têm sugerido que esse perfeito seria a formação do cânon. Entretanto, há fortes indícios pelo contexto, no verso 12, que este perfeito seria a segunda vinda de Cristo. Esse é um comentário da própria Bíblia calvinista. Em Hebreus temos um texto paralelo. Hebreus 7:28 diz que Cristo é o perfeito para sempre. Então, essa interpretação de que esse perfeito se trata de Cristo, que na verdade esse perfeito não se trata de Cristo, se trata das Escrituras, isso é uma interpretação recente. Os antigos já diziam que esse perfeito era Jesus Cristo. Nós vemos isso no texto de Ireneu de Leão, na sua obra Contra as Heresias. Ireneu de Leão, ele foi um discípulo indireto do apóstolo João. Ele faz sua obra Contra as Heresias, livro 4. Ele diz que quando o perfeito chegar, os puros de coração verão a Deus. Logo, a sua interpretação de que o perfeito seria o cânon da Escritura não tem sustentação exegética e muito menos hermenêutica. E quanto ao texto de Hebreus, cara, não é porque ele falou daquela geração, não quer dizer que limitou naquela geração. Até porque não existe nenhum texto nesse contexto, não existe nenhum texto na parte do contexto, esse texto que você citou, dizendo que cessou naquela época. Isso é uma inferência sua, você que está colocando essa interpretação do texto. A exegese é onde a gente tira a real interpretação do texto. Você colocou uma exegese, você colocou uma interpretação no texto, dizendo que cessou naquela época. Todavia, não existe no texto e nem no contexto, nem em textos paralelos, dizendo que cessou nessa época. Isso é uma inferência sua que você colocou no texto. Não é porque o autor de Hebreus falou dos apóstolos daquela época que se limitou àquela época. Até porque no contexto não diz que cessou só naquela época. Quer completar, Edu? Porque você ainda tem 1 minuto. Não, já terminei já. Então tá bom. Deixa eu só parar aqui. Então, a gente agora fecha a primeira rodada, tá, de perguntas e respostas. A gente entra na segunda rodada com o Hugo perguntando. Hugo, 3 minutos para você formular a pergunta para o Edu. Seguinte, cara, é muito bonito, mas é muito bonito mesmo. Mas a Bíblia de Genebra não é regra de fé de nada, primeiramente. Não é porque eu sou calvinista que eu sigo Torinho, né? Não é porque eu sou calvinista que eu vou ficar me botando outra regra de fé e prática na minha alma. Minha regra de fé e prática unicamente é a Escritura. Né? Um pouco me importo com o Ireneu de Lyon. Ele, diante de Cristo, e eu somos a mesma pessoa em valor e virtude na salvação de Cristo. Se ele nasceu de novo, eu também. E aí? Eu tenho Escritura e muito mais teologia e mais livros que ele. Ele pode muito bem errar. Entendeu? Ainda mais numa épocazinha tão triste como a época da patrística. Mas isso daí é um outro assunto, né? Minha pergunta é a seguinte, cara. Se a Bíblia é uma revelação trazida à existência, eu já citei isso, né? Mas eu gostaria de uma resposta mais exaustiva da sua parte. Se a Bíblia é uma revelação trazida à existência por meio dos dons, a não ser que você negue isso, né? A Bíblia veio à existência por meio de quê? Na inspiração e inerrância? Não é por meio do que Paulo fala que a doutrina é fundamentada pelos apóstolos e profetas, não é o que o Antigo Testamento diz que se Deus tivesse algo para falar, ele o revelaria aos seus profetas. Moisés, como profeta, né, em seu ápice do Antigo Testamento, escreveu o Pentateuco, e tantos outros profetas escreveram o cânon do Antigo Testamento, a não ser que você negue isso. Se a Bíblia é uma revelação, trazida por meio de dons, como podemos afirmar que todos os dons continuam
sem com isso afetarmos o encerramento do cânon da revelação. Você citou mais cedo que há uma diferença entre profecia particular e profecia canônica. Eu queria saber aonde que a Bíblia te dá base para isso. Porque Ágabo, eu repito, foi obedecido como se ele fosse uma autoridade, uma imanência divina mesmo. Há esse tipo de argumentação entre os continuistas de que só porque algo é oral e não é escrito que é autoritativo. Mas muitas palavras de João, o Senhor Jesus disse e não foram escritas. Aonde estão as palavras do apóstolo Bartolomeu, do apóstolo André, do apóstolo Filipe? Eles são autoridades, eles fundamentaram a igreja, nem por isso tem algo escrito sobre eles. Então a minha pergunta fica, se a Bíblia é uma revelação trazida à existência por meio de dons, como podemos afirmar que todos os dons continuam sem afetarmos o encerramento do cânon da revelação? Edu, tá clara a pergunta? Sim. Então tá. 5 minutos para a resposta, tá? Então, como eu falei antes, como eu tinha falado antes, o grande problema do cessacionista é confundir profecia canônica e profecia particular. A Bíblia diz, lá em Atos 2,42, que a igreja segue as doutrinas dos apóstolos. Essa doutrina foi revelada por Deus para a sua igreja. Não existe outras revelações doutrinárias para a igreja. Todavia, sempre existiu revelações particulares, como acabei de citar, Atos 9, Atos 11, Ágapo, entre outras revelações. Todavia, essas revelações, elas não entraram no cano das Escrituras. Por quê? Porque foram revelações doutrinárias. Perdão, essas revelações não entraram no cano das Escrituras porque foram revelações particulares, revelações para Paulo, revelações para outras pessoas, não foram revelações para a igreja, para os cristãos em geral. Nós temos aqui textos de Atos 10, 19, Atos 16, 9, Paulo tendo visão de um homem da Macedônia pedindo ajuda. Essa revelação não é uma revelação canônica, doutrinária para a igreja. São revelações particulares para aquela pessoa específica. Não eram revelações universais. Quanto a essa foi a minha resposta. Agora, respondendo ele, que ele falou de Ireneu de Leão, de João Calvino, eu só citei eles, por quê? Para dizer que a interpretação dele é uma interpretação tardia. E ele falou que ele não é Ireneu de Leão. Claro, você não é Ireneu de Leão. Ireneu de Leão, ele aprendeu com Policarpo, que foi discípulo do apóstolo João. Quem é você diante de Ireneu de Leão? Ireneu de Leão, ele foi discípulo indireto do apóstolo João. Então, é isso que diferencia vocês dois. Isso diferencia você e dele. Realmente, ele é um cara passivo a erro, é um ser humano como eu, como você. Só que o que nos difere é que ele foi discípulo indireto do apóstolo João. Então, é isso que nos difere dele e essa seria a minha resposta. Metade do tempo ainda. Senão eu Pode ir. já... Então, a réplica, então, tá com você aí. 5 minutinhos aí para você. Liberado? Pode ir. É incrível como os continuistas eles se validam pela autoridade humana, né? Ireneu de Lyon aprendeu com Policarpo, que aprendeu com João, e Pedro aprendeu com Cristo e estava fazendo besteira em Antioquia. Diante de alguma coisa? Pedro teve que receber uma visão em Jope, teve que ouvir a voz externa do Espírito, teve que ter um soldado em sua porta, teve que andar 3 dias até Jope, teve que ver os gentios falando em línguas, teve que fazer uma reunião em Jerusalém para ser convencido de que o evangelho passou aos gentios. E ainda era apóstolo. Isso é uma bobeira. Isso aí é uma inferência de não erro em humanos. Isso é uma bobeira. E essa questão tardia, né, do cessacionismo é uma bobeira, porque se o texto bíblico afirma o cessacionismo, e da forma com que eu defendo, quem errou foi o pessoal na história da igreja. Mas isso é petulância, ninguém viu. É a mesma acusação que faziam contra Lutero, né?
Lutero foi acusado de, com a justificação pela fé, né, a estar inventando doutrina nova, coisa que não foi achada na patrística, nem na história da igreja. Mas Lutero fez o mesmo que eu faço. Tô nem aí, cara. Tô nem aí. Se tá na Bíblia, essa é a minha regra. Se ninguém viu, o problema é de que ninguém viu. Se eu sou um pioneiro em alguma coisa, em uma exegese, amém. E acabou. Ah, quem é você perto de Irineu? Eu sou eu, rapaz. Eu sou eu. Por quê? E por que essa glória que eu tenho? Porque a minha regra de fé não é Irineu, cara. E nem Policarpo, nem João. A minha regra de fé é a Escritura. E aquele que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer. Se eu o conheço e criei, por isso falei, nós também falamos. Eu falo com toda a convicção do mundo. Então, essa debandada que vocês continuistas dão em duplicar o dom da profecia, em duplicar o dom de línguas, em duplicar o dom de apóstolo, é uma vertente de saída, cara. Aonde que você consegue na escritura duplicar o dom de profecia falando que ele é uma outra coisa em outro lugar? Se Pedro fala que nunca jamais nenhuma profecia foi proferida por vontade humana, mas homens de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. A profecia infere-se inspiração pelo simples fato de ser profecia e sem necessidade de ser escrita. E eu te pergunto, Edu, você está usando a argumentação de que por não ser doutrinária, olha isso que bonito, por não ser doutrinária não é canônica. Por não ser doutrinária não é válida como canônica. Mas eu te pergunto, Edu, as genealogias da Bíblia, elas são doutrinárias? As aritméticas do templo, do átrio do templo, são doutrinárias? A genealogia de Davi até Cristo. Cara, você vai ter que tirar muitas coisas da Bíblia que são apenas geográficas. São apenas nomenclaturas. São apenas parte histórica de Israel. Cara, se você falar que para ser cânon tem que ser doutrina direta para a igreja, você vai ter que tirar boa parte da escritura que é formada por história, geografia, por relatos. Cara, é uma progressividade canônica. E pelo simples fato de ser uma imanência por meio de um carisma, de um dom, isso o faz autoritativamente escritura. Seja de forma oral, ou seja de forma escrita. Então, querido, esse tipo de argumentação de vocês tem um tanto buraco, cara. E, cara, tem tanto local para eu ir, é tanto problema para resolver, que se botar na prática mesmo, cara, vocês não tem para onde ir, cara. Se você admite um assim diz o Senhor na igreja hoje como Deus falando, você tem outra regra, cara. Eu já falei. Se você admite que hoje continua o dom de curas, eu creio que a questão do seu filho não foi nada de dom, mas é uma questão de oração, e dom e oração são coisas distintas. Dom é levanta e anda, proferida por um portador do dom, e não oração coletiva, como diz Tiago, e eu gostaria de comentar isso também. Nós, cessacionistas, não somos, Edu, antissobrenaturalistas. Nós acreditamos em oração, nós acreditamos em milagres, mas não mais por meio do dom. Então, essa debandada... Opa, voltamos. Travou tudo aqui, cara. Eu vi, cara, você travou com uma cara de pensativo, tipo, o que você tá falando, sabe? Só faltou levantar a sobrancelha, assim. Vamos lá. Falta quanto tempo pra ele? Hã? Falta quanto tempo pra ele terminar? Cara, na verdade, a hora que a gente percebeu que você travou, foi bem a hora que ele estava encerrando. Então, eu precisava entender até onde mais ou menos você ouviu, para ver se ele acha bom voltar um pouco, sabe? Não, tranquilo. Eu já convidei ele aqui, cara. Tá indo aí, ó. Mas o papo tá bom, gente. O papo tá bom. Já convidei ele. É só ele aceitar. Aí, ó, tá entrando. Boa. O primeiro vídeo eu já salvei. Deu pra salvar?
Só dois. Essa é a parte 2. Eu só queria saber. Pensei que o anjo tinha ido aí, cara. Eu só queria saber. Acabou a segunda rodada? Não, a gente vai entrar na tua pergunta, né? Falta a tua pergunta ainda. A gente estava na réplica do Hugo, e aí ele estava no finalzinho da réplica, foi a hora que você travou. Ah, tá. Então, Hugo, a gente pode seguir e ir para a pergunta do Edu, da pergunta da segunda rodada, pode? Pode. Então vai, Edu, você tem aí 3 minutos então para formular a pergunta para o Hugo. Então, mais uma vez, continuando aqui, ele falou que todos os livros são. Quando Deus fala, eu não nego que a profecia não seja da vontade, não seja a vinda de Deus. Claro que a profecia ela é de Deus. Ninguém fala por vontade humana, só os falsos profetas. Mas nós vemos vários relatos, os testemunhos da própria Bíblia vai dizer que há profecias particulares e há profecias canônicas. Mas, enfim, deixa isso para lá. Esse é um grande erro de hermenêutica dos cessacionistas. E a minha segunda pergunta é o seguinte. Em Atos 2, 16 ao 17, na ministração de Pedro, ele fala acerca da profecia de Joel, que nos últimos dias acontecerá que Deus derramará o seu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões. Vossos velhos terão sonhos. E também 1 Coríntios 14, 12. Diz que os dons são para a edificação da igreja. Com base nesses textos, o fim dos tempos já cessaram? Com base nesse texto, a igreja cessou para que os dons também cessassem? Hugo, conseguiu entender bem a pergunta? Consegui, mas a pergunta está errada, mas consegui. Então tá. Deixando a parte, então 5 minutos aí para você responder, tá? Beleza. O que ocorre? Eu sei que você é arminiano, né, cara? Mas você tem um problemaço na generalização de toda a carne aqui, né? É toda a carne sem exceção ou toda a carne sem acepção? Porque se você perceber o começo de Atos, do relato de Lucas, Jesus vai falar assim: e sereis minhas testemunhas, recebereis a promessa, né? E sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como Judéia e Samaria e os confins da terra. A questão de toda a carne, você tem que entender e ler e entender que é todo tipo de carne. Nesses últimos dias derramarei meu espírito sobre todo tipo de carne. Tanto que a narrativa de Lucas, de Atos, é exatamente sobre isso. A progressividade da palavra apostólica e do espírito, né? Que os apóstolos tinham poder de imposição de mãos, chegando sobre os cristãos de todo lugar e de todo tipo, né? Primeiro a gente vê o batismo descendo sobre os judeus, em Atos 2. Depois a gente vê o batismo do Espírito Santo em Samaria, depois que Filipe faz um trabalho ali evangelístico e chama Pedro e João. Depois, então a gente já tem judeus, Jerusalém, já tem Samaria. E depois a gente vai ver a casa de Cornélio, né? Isso é muito importante. A casa de Cornélio ali, eles eram prosélitos, um tipo também, né? Um tipo de pessoas, né? Que eram gentios convertidos. E eles também recebem o Espírito Santo. E Pedro diz assim: como negaremos água àqueles que, como no princípio, igual a nós, receberam do Espírito? Então eles também recebem do Espírito. E por fim, né? No todo tipo de carne, nos confins da terra, Paulo, com os discípulos de João, ele também, né, faz a oração em posição e eles também recebem o Espírito, né? Então você tem a abrangência, isso que eu estou falando é algo comum na pneumatologia reformada, de que todo tipo de carne existente na época recebeu do Espírito, tanto os judeus como os gentios, como os samaritanos e os prosélitos. Então, o Espírito, né, prometido, a promessa
do Espírito, e que naquele momento, como um sinal aos judeus, que Paulo fala em 1 Coríntios 14, que as línguas são um sinal para os incrédulos, como um sinal de juízo aos judeus, de que o evangelho agora estava passando aos gentios, Deus derramou do seu Espírito sobre todo tipo de carne. E isso não era somente para os judeus, mas era para eles, para os filhos deles e para todos quantos o Senhor chamar. E foi exatamente isso que aconteceu na narrativa de Atos, né? O evangelho chegou aos confins da terra e em todo tipo de etnia e povo que existia recebeu da mesma forma o Espírito, mostrando assim que a igreja agora abriu seu leque de abrangência, não apenas agora restritivamente para os judeus, mas também aos gentios. Então, por que eu, Hugo, não preciso receber essa segunda bênção dos dons, né? Que essa é a teologia pentecostal, porque o meu tipo de carne, que são os gentios, já recebeu inauguralmente o dom dessa forma. Então, dessa promessa de recebimento do Espírito, junto com as línguas, e é o contexto de Pedro, foi recebido, sim, sobre toda a carne. Os filhas, profetizaram, os velhos sonharam, e tudo aconteceu ali na era apostólica, como nós admitimos, sensacionistas. Essa é a narrativa das Escrituras, essa é a narrativa que nós vemos, e os últimos dias, Edu, eu não sei se você sabe, mas os últimos dias começam ali. O povo pergunta assim, o que é isto? Né? O que é isto que está acontecendo agora? E Pedro responde, isto foi o que foi predito pelo profeta Joel nos últimos dias. Ou seja, então os últimos dias começam progressivamente a partir do derramamento do Espírito Santo. Então, respondendo a sua pergunta, né, a igreja não cessou, né, o Espírito Santo não cessou, mas foi cumprido, mais uma vez para ser bem judaico e chato, foi cumprido isto que vós vedes hoje. Olha que Pedro diz. Foi o que Joel disse. Promessa, Edu, é para ser cumprida. Se Joel prometeu, se cumpriu em Atos. E progressivamente se cumpriu até chegar em todo tipo de carne. Então o que ocorre na progressividade de Atos foi cumprido e ocorreu, assim como o Ide, né? O Ide já aconteceu também. E o derramamento sobre toda a carne, e para todos quantos o Senhor chamar, cumpriu-se daquela maneira, junto com os dons, que eu acho que essa é a sua salientação, já na era apostólica. Como Paulo afirma, né, em 1 Timóteo 3,16, grande é o mistério da piedade, aquele que foi conhecido em carne, visto dos anjos, crido no mundo. Então, os confins da terra, todos quanto o Senhor chamar, todo tipo de carne já se cumpriu, já na época de Paulo. Tá aí. Hugo, você passou 30 segundos aqui, aí o Edu vai ter agora a réplica. Edu, 5 minutinhos para réplica, mais esses 30 segundos aí, né, que o acabou passando um pouco. Posso responder? Então eu acho que já passou o fim dos tempos, ou a gente está no céu ou está no inferno, porque ele falou que os últimos tempos era lá, naquela época. Só que no contexto não dá alusão que aqueles últimos tempos era na era apostólica. E ele enfatizou que eu apenas li o texto. Eu não falei que o Espírito será derramado por todo o mundo. Isso daí é ele que inferiu, a interpretação dele. Eu só li um texto. Eu não falei que seria derramado sobre toda a população da raça humana. Apenas eu fiz uma leitura do texto, para o qual diz. Claro que quem sabe, quem conhece o texto, vai saber que ali se refere aos crentes. Até porque, continuando o texto, vai dizer assim, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que o meu espírito derramarei sobre toda a carne, vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas, e naqueles dias profetizarão. Farei aparecer prodígios no céu, sinais embaixo da terra, sangue, fogo, vapor e fumo. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes de chegar o grande dia glorioso do Senhor. Aqui o texto está falando dias que antecedem a volta do Messias. Não está se referindo a dias apostólicos. Aqui está se referindo a dias que antecedem a volta de Jesus. Jesus não voltou.
Jesus não voltou na era apostólica. Aí você está sendo um preterista radical. Jesus não voltou na era apostólica. Pedro não se refere à era apostólica, com base no contexto, no verso 20, se refere aos dias próximos que antecedem a sua vinda. Jesus não voltou e a igreja ainda permanece na terra. E se a igreja permanece na terra, então os dons ainda existem. Certo, então, cara, você tem 3 minutos ainda para se quiser continuar a réplica, senão a gente pode encerrar aqui e ir para a terceira rodada. Eu sou objetivo. Entendeu? Não adianta ficar no rodeio. Tem que ser objetivo. Chegar é assim. Entendeu? Eu não preciso de 5 minutos para expor uma coisa tão simples. Entendeu? Então, assim, quando eu precisar, aí você me dá esse desconto. Tá bom. Então, a gente encerra então a segunda rodada. Vamos aqui para a terceira rodada, então. Hugo, tem aí seus 3 minutos para poder formular a pergunta para o Edu. Eu sou preterista parcial, Edu. Eu não sou preterista total. Jesus há de voltar em glória com seus santos anjos e há de levar a igreja que ele elegeu na eternidade em seu número total para sempre, né? E eu acho que você teria muito problema com a sua exegese em fogo, sol, né, se cobrindo, né, como sangue e fumaça. Isso é Jerusalém pegando fogo, meu amigo. Mas isso aí é uma outra história. A minha pergunta tá... Eu gostaria que a gente abrisse a Bíblia em 1 Coríntios 13. O Edu respondeu sobre isso um pouco, né? Mas eu gostaria de gastar um pouquinho mais nisso. 1 Coríntios 13, versículo 8 a 10. Nós sabemos que a igreja de Corinto estava com problema a respeito dos dons e a soberba em tê-los, né, em operá-los, né? Eles estavam buscando os dons mais vantajosos e com ardentes ciúmes. E Paulo os exorta, né, a respeito dessas coisas. E que ele fala que sem o amor como guia dos dons, não vale de nada, né, os dons. Então Paulo estabelece o amor como guia, como uma bússola, né, do versículo 1 ao versículo 7 de 1 Coríntios 13. E no versículo 8, né, ele estabelece algo muito fixo, que ele fala assim: o amor nunca acaba. Vou repetir. O amor nunca acaba. Ele fala para uma igreja que estava ardendo em dons. Ele fala assim: o amor nunca acaba. Mas, o motivo pelo qual vocês estão em soberba, que é profecia, línguas e ciência revelacional, Paulo bota um cartagiel, né? Um cartageu. Ele fala assim: o amor nunca acaba, mas a gente pode ler aí, ó, para não falar que eu estou mentindo. O amor nunca acaba, mas, todavia, entretanto, porém, havendo, ou seja, existindo, profecias desaparecerão, cartageu. Havendo línguas, cessarão, cartageu de novo. Havendo ciência, desaparecerá. E ciência aqui eu já te adianto que é a ciência que Paulo fala no versículo 2, né? Ainda que eu tivesse todo o dom de profecia e conhecer todos os mistérios e toda a ciência revelacional, também passará. Ele usa pauô aqui na palavra grega. Porque em parte conhecer, em parte profetizando. A minha pergunta é a seguinte, formulando esse contexto, para meu tempo está acabando. O que, Edu, Paulo estava falando, querendo ensinar os crentes desordenados de Corinto, no versículo 8, 9 e 10 de 1 Coríntios 13? Eu gostaria de saber se no versículo 8, Paulo está afirmando um cessacionismo. Por favor. E se não tiver, o que ele está afirmando? No versículo... Posso responder? Esqueci. Eu ia perguntar se está tudo certo, se está claro para você a pergunta. Se tiver, manda ver. Sim, está claro. Eu só queria pedir o meu nobre adversário para ele ser mais objetivo nas perguntas, né?
Mas, assim, eu vou tentar responder. E obrigado pela pergunta. Então, Paulo, sim, eu concordo, eu devo abraçar você, que Paulo está afirmando, sim, o cessacionismo nesse texto. Todavia, na minha concepção, os dons só cessarão quando a igreja subir com o Senhor. Aí cessarão os dons. Por quê? Porque não haverá mais a necessidade dos dons. Uma vez que os dons é para a edificação da igreja, como Paulo afirma, e a igreja não estará mais aqui na terra, estará com o Senhor, não haverá mais a necessidade dos dons na igreja. Por isso que ele cessará. E eu vou repetir aqui a minha primeira fala. Mais uma vez, eu sei qual é a interpretação sensacionista sobre essa passagem do perfeito. Vocês insistem em dizer que esse perfeito se refere ao cânon das Escrituras. Todo sensacionista ele vai afirmar isso, que o perfeito, no versículo 8, ele seria o fechamento dos dons. Perdão, seria o fechamento do cânon. Quando o cânon fechasse, o perfeito chegou, então não precisa mais de dons. Então, assim, reformulando a minha resposta, como você mesmo disse, eu falei lá atrás, eu quero fazer de novo. O adjetivo grego teleion, que vem da raiz teleos, ele é usado 15 vezes, repetindo, ele é usado 15 vezes em todo o Novo Testamento. E em nenhuma dessas ocorrências ele é usado para definir a manuscritos, objetos, coisas materiais. Em todo o Novo Testamento, o adjetivo teleion, ele é usado para pessoas e atributos pessoais. Como eu falei antes, em Mateus 5,48, Marcos 5,15, entre outros textos. Essa interpretação é uma interpretação nova, como eu já falei antes. No próprio contexto, diz que nós o veremos face a face. Logo, ali faz uma vasta implicação que se refere a Cristo. A não ser que, deixa eu só concluir, a não ser que você me mostre um texto, mesmo que seja um texto paralelo, em que a palavra teleion ela é usada para coisas materiais. Edu, então encerra a resposta e aí o Hugo tem aí seus 5 minutos aí para réplica. Meu amigo, me perdoa, mas você cometeu um erro enorme, cara. Você disse, cara, o veremos face a face. Edu, dá uma lida no versículo 10, por favor. Eu não sei qual versículo você usa. Não precisa, lê aí, não precisa em voz alta. Lê aí você vai ver. Ó. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Na verdade, você usou o versículo 12. Porque agora vemos em espelho como enigma, mas então veremos face a face. Ô Edu, não existe o artigo o aqui, cara. Entende? A única base para pessoalidade em todo esse texto, cara, seria o artigo o, mas ele não existe. Não está escrito, então, o veremos face a face. Está escrito, então, veremos face a face. Agora eu conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. E não é por Deus, querido, é pelos outros. Paulo está usando um exemplo de espelhos. A face que é refletida no espelho é a face daquele que o vê. Paulo está falando do seu próprio reflexo. Assim como Paulo estava falando da sua própria criancice que se virou uma pessoa adulta. Paulo ele já ensinou a doutrina e encerrou ela no versículo 10, Edu. No versículo 11 e 12 ele dá duas exemplificações. Um menino que se torna homem e um espelho turvo que se torna nítido. E os dois têm um sentido de amadurecimento. E pelo contexto ser revelação, a palavra teleios e teleion, que tem a sua raiz, na verdade, em telo, que também tem outra palavra derivante, que é o tetelestai, que também se refere a uma obra e não uma cura, não uma pessoa, ela vai se referir não a uma pessoalidade, né? Por isso que você não tem nem na palavra teleios pessoalidade e nem nesse o inexistente no versículo. Você me pediu, né, em paralelo a isso, cara, um versículo que dissesse, você falou que tem 15, né, que dissesse
sobre um contexto no qual Paulo usa teleios como um contexto de doutrina. Cara, só queria ajustar uma coisa. Nós, sensacionistas, pelo menos eu e todos que eu vi, nós não objetificamos o teleios. A revelação, que é perfeita, é num campo teórico, mais completo. Nós temos a revelação e não um livro objetificado. É claro que a revelação está objetificada no livro. E a Bíblia é a revelação como objeto. Mas a gente não usa a palavra teleios para agir uma objetificação, como você falou em manuscritos. Mas é no que Paulo vai chamar em Efésios 4 de unidade da fé. E Judas vai usar no capítulo 1 do seu, na sua carta, a fé que por uma vez por todas foi dada aos santos. Então é um campo teórico doutrinário, que hoje, graças ao Senhor, está escrito e unido num livro só. Agora eu quero que você abra rapidamente, eu não sei quanto tempo eu tenho, mas rapidamente 1 Coríntios, onde Paulo vai usar a mesma palavra, como você pediu, teleios, teleion, teleion. 1 Coríntios 3, não, 1 Coríntios 2, versículo 6. Peço que os irmãos abram aí. 1 Coríntios 2. Tá bom, deixa eu achar aqui. Teleios, Edu. Todavia falamos de sabedoria. Calma. Todavia falamos de sabedoria. Fecha o microfone aí. Entre os perfeitos, teleios, novamente, na mesma carta, Edu. Você citou 15 vezes no Novo Testamento, Paulo usa a mesma palavra na mesma carta. Todavia usamos de doutrina, sabedoria, entre os perfeitos. E quem são os perfeitos? Não, porém, a sabedoria desse mundo, não é filosofia, nem dos príncipes desse mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistérios, Edu. Aqui é revelação, meu amigo. A qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. O contexto no qual Paulo usa teleios na mesma carta de 1 Coríntios 13, mais uma vez, é mistérios ocultos desde todos os séculos, mas que são revelados. Ô Edu, se você vê a palavra aqui que Paulo usa, um contexto de mistérios e revelação para a glória da igreja por meio da doutrina. E essa sabedoria não é sabedoria filosófica, é sabedoria doutrinária, a qual nenhum príncipe deste mundo conheceu, porque se a conhecesse, nunca crucificariam o Senhor da glória. Mas como está escrito, só deixa eu acabar, eu já acabei. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que os amam. Agora vê o versículo 10, Edu. Mas Deus, o apóstolo Paulo falando, mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Então, o contexto, querido, de teleios que você pediu para não objetificação, eu mostro para você, cara, diante da igreja e por seu bem espiritual, que Paulo o contextualizou em mistérios e em revelações feitas a ele e para benefício e glória da igreja. Meu amigo, o teleios, o perfeito, são as escrituras. É a unidade da fé. Deus abençoe, Edu. A gente encerrou essa parte agora da pergunta, resposta e réplica, e a gente entra na pergunta do Edu. Edu, você tem 3 minutos. Eu vou te dar 4 minutos, porque o Hugo acabou passando um minuto. Se você quiser comentar alguma coisa a respeito da resposta dele antes da pergunta, você pode fazer nesses 4 minutos. Então, fica à vontade. Essa é a terceira rodada? Essa já é a terceira rodada? Isso. Essa já é a terceira, já. Aí essa é a sua última pergunta. Então, ele me falou do versículo, do capítulo 13, mas não falou o versículo de 1 Coríntios, como você acabou de ler. Qual é?
Não entendi, perdão. Repete, Edu, repete. Que você acabou de ler. 1 Coríntios, você acabou de ler agora. É 1 Coríntios 2, você vai achar no versículo 6 até o versículo 10. Eu li do 6 ao 10, por favor. Você disse que esse perfeitos aí se refere à Escritura. Agora vamos ler aqui. Todavia falamos de sabedoria entre os perfeitos, pessoas. Não, porém, a sabedoria deste mundo. Ele não está falando da sabedoria do mundo para as pessoas. Os princípios desse mundo que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou. Aqui está falando da sabedoria entre os perfeitos. Ele está falando da sabedoria entre os perfeitos. Ele não está falando da sabedoria perfeita, embora a sabedoria de Deus é perfeita. Aqui está falamos sabedoria entre os perfeitos. Aqui está falando de pessoas. Não está falando de doutrina. Na qual Deus ordenou antes de ser passa agora. A qual nenhum príncipe deste mundo conheceu. Porque se conhecem, nunca crucificariam ao Senhor. O que ele diz aqui, ele está falando da sabedoria. O que é a sabedoria? A de Deus. Entre os perfeitos, as pessoas, os crentes. Então, o perfeito ali que ele está falando não é algo doutrinário. É entre os perfeitos, as pessoas. Quanto o face a face, ou veremos face a face, ou veremos face a face, isso não infere no assunto. Tanto veremos face a face, ou o veremos face a face, um não anula o outro. Porque a Bíblia diz que nós somos imagens e semelhanças de Deus. E outro texto aqui de Paulo, 1 Coríntios 13, se não me falha a memória, versículo 12, diz assim, porque agora veremos por um espelho em enigma, mas então veremos face a face. É um texto paralelo. Face a face aqui se refere a Cristo. Não é ver uns aos outros, não é ver a Cristo. Aqui tem um texto paralelo. Enquanto você não me dá nenhum texto paralelo dizendo que aquele perfeito se refere às Escrituras, eu te dou vários textos. Hebreus 7 diz que Cristo é perfeito. Não existe nenhum texto dizendo, não existe nenhum texto dentro, não existe nenhum contexto, nem textos paralelos afirmando que esse perfeito seria o cano das Escrituras. Isso é uma referência sua, é uma exegese sua que você está incluindo no texto. Bom, agora a minha última pergunta. Vamos lá. Como você entende Hebreus 1:1? Como você entende Hebreus 1:1? Deixa eu terminar aqui. Eu queria saber, Hugo, como você entende Hebreus 1, versículo 1? E qual base histórica que você me dá para o cessacionismo? Como você entende Hebreus? Na verdade, são duas perguntas em uma, né? Eu queria que você tem 5 minutos, acredito que dê para você responder bastante. Eu queria que você me respondesse. Como você entende Hebreus 1:1? Eu creio que você vai ser bastante objetivo. E a base histórica, que os dons cessaram não era apostólica. A base histórica para o cessacionismo. Por favor. Hugo, tá com 2 perguntas em uma? Sem problema. Então tá bom. Manda ver aí a hora que estiver pronto. Como eu falei no começo, eu estou criando um sistema de ensino cessacionista que vai se chamar Solus in Filium. É o meu método, né? É o SIC, Solus in Filium. E ele se baseia em Hebreus 1, né? Havendo Deus falado de muitas formas e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós nesses últimos dias nos falou no Filho, Solus in Filium. Basicamente, Edu, Deus tinha uma forma. Isso é muito importante para se entender, né? Naqueles que argumentam dizendo que Jesus nunca... Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. É bonitinho, né? Hebreus 13, 7. Mas é nítido que Deus e seu caráter não muda. Mas em sua forma de agir, sim. Porque havendo Deus falado de muitas formas e de muitas maneiras aos pais pelos profetas,
A nós, nesses últimos dias, nos falou no Filho. Como eu interpreto isso? Há dois blocos. O bloco do Antigo Testamento, é o que Hebreus está falando, que é muitas formas e de muitas maneiras, que Deus, por sua imanência, falou aos pais. E isso a gente tem os profetas Isaías, o profeta Jeremias, nós temos o próprio Moisés, nós temos a oralidade em Noé, a gente tem oralidade em Sete, a gente tem oralidade até no próprio Adão, a gente tem o templo, né? A gente tem a forma ritualística de Jerusalém adorar, e essas muitas formas, muitas maneiras, Deus falou ao seu povo, né? Povo que ele predestinou desde a eternidade. A nós, aí já é a igreja, e o escritor de Hebreus se inclui, falou nesses últimos dias pelo Filho. Né? Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais creem no seu nome. Então, a partir do Novo Testamento, nós temos esse novo modo de Deus se revelar, que é somente em Cristo. Ou seja, toda a revelação, né, em seu ápice, assim como no Antigo Testamento o ápice da revelação esteve em Moisés, no Novo Testamento o ápice da revelação está em Cristo. E em Cristo começa, né, uma revelação especial de uma nova forma. A antiga forma se encerra em João, como Jesus disse, uma nova forma começa em Cristo. E essa nova forma é estendida nos apóstolos, subindo o cativeiro dos homens, e isso é estendido até o encerramento da revelação, que é encerrado pelo próprio Senhor Jesus, né? Em Apocalipse, como se diz, como eu respondi, a revelação de Jesus Cristo. É assim que eu interpreto Hebreus 1:1 como dois blocos revelacionais, um de uma forma profética no Antigo Testamento aos pais, e em Cristo e nos dons no Novo Testamento. Aí você me pediu a base histórica. A base histórica, Edu, se você... Eu não sei que tempo da história você quer, se é o passado patrístico, se é o meio da reforma ou se é hoje. A base histórica do fim dos dons, Edu, é você, é eu, é o Rafael. Se você olha os dons de uma forma mais para cá, você mesmo não vê, né, os dons da forma aparente, né, do Novo Testamento, com sombras curando, com lenços de Paulo curando, né, com palavras fundamentadoras de doutrina, como nos apóstolos e profetas, em nós hoje. Né? Eu também faria uma pergunta para você do qual é o seu dom, né? Seria uma pergunta difícil, acredito, de você responder. No meio da reforma, no meio do tempo da história, nós temos Lutero, nós temos Calvino, nós temos os puritanos, e todos eles, na verdade a maioria dos puritanos, né, nós temos os problemas com alguns, nenhum deles falaram em línguas, nenhum deles admitiram a profecia, né? Nem Calvino, nem Lutero, dessa forma pentecostal dos nossos dias. Há só um sentido como de Perkins ali na profecia ser a pregação da palavra. E a gente aí tem na média história isso daí. Na história da patrística tem um monte de coisa embolada, né? Um monte de misticismo. Nós temos alguns pais apostólicos debandando da fé, depois voltando. Nós temos alguns se tornando esqueci o nome da seita, né, que se formou na época, e um dos virou esse, depois ele se formou. Então a gente vê uma não unidade da fé cristã em sua doutrina ali no começo da história. Mas para responder essa pergunta de uma forma muito boa, e finalmente, né, eu gostaria que você soubesse que o movimento pentecostal, começado na Rua Azusa em 1901, por Agnes Wasman e William Seymour, eles, Edu, não sei se você sabe, eles admitiam que os dons tinham cessado na história da igreja. Olha, eu vou repetir, os pentecostais em seu início confessavam que os dons tinham sido cessados na história da igreja e tinham retornado de forma restauracionista em 1901 com o derramamento da Rua Azul. Então, usando uma argumentação pentecostal, eu estou afirmando a partir deles o cessacionismo na história, que é uma doutrina primitiva pentecostal. Edu, aí você tem aí 5 minutos de réplica. Você vai ter que ouvir uns 2 minutinhos, pelo amor de Deus. Não, você tem um pouquinho mais, pode ir. Tá bom. Então, companheiro, obrigado pela resposta. E então, cara, o texto ele diz assim: falou nesses últimos dias pelo Filho.
O texto não diz, falou as últimas palavras pelo Filho. Isso é uma questão de interpretação de texto. E até porque no verbo grego, lalesas, usado para falou, ele está no auristo, do modo imperfeito do indicativo. Sabe o que isso significa? Mesmo o verbo sendo conjugado no passado, a ação verbal ela é contínua. Ela não para, ela continua. Isso é uma questão de gramática. Então, não quer dizer que parou em Jesus. Continua falando através dos seus servos. De Cristo continua falando. E isso é testemunhado pela própria Escritura. Porque Deus ele falou para os apóstolos. Após Cristo subiu para o Pai. Deus continuou falando pelos apóstolos. E o que acontece? Deus continuou falando através dos apóstolos, continuou falando através dos crentes, os próprios profetas do livro de Atos. A gente vê isso nos profetas do livro de Atos. Isso é uma questão de gramática. Quanto ao teor histórico, você diz que muitas seitas, os dons estavam presentes em muitas seitas, né? Partindo do seu pressuposto, então Deus, ele também é falso. Uma vez que muitas seitas também proclamam Deus. Então Jesus também é falso. Uma vez que muitas seitas também proclamam Jesus. Se eu for partir do seu pressuposto, então eu vou negar a Bíblia. Porque muitas seitas usam a Bíblia. Então acontece. Você também falou de Montano. O problema de Montano é que Montano ele profetizava profecias acima da Escritura. É por isso que a igreja condenou ele como herege. Montano ele dizia que era a geração do Paracleto. Montano dava profecias de que Jesus já estava voltando. Por isso que a igreja condenava suas profecias. As suas profetisas, Priscila e Maxiliana, elas entravam num tipo de transe quando profetizavam e profetizavam falsas profecias. Por isso que a igreja condenou Montano. Não foi por causa das profecias em si, mas por causa das profecias acima da Escritura. Eu vou te falar um pouco dos dons dentro da história da igreja, sem seita. Isso aqui não é questão de doutrina, isso aqui é testemunho deles. É testemunho deles. Justino Mártir, no século II, em sua obra Diálogo com Trifo, capítulo 39, 2, ele diz que Deus concede dons aos crentes, concede, tempo presente. Um de inteligência, outro de conselho, outro de fortaleza. Acredito eu que esse fortaleza esteja se referindo ao de perseverança, dom da perseverança. Dons de cura, outros de presciência. Presciência se refere à profecia. Outro de ensinamento, outro de temor. E quando Cristo subiu aos céus, profetizou que nos tiraria do cativeiro e nos daria dons, nos daria tempo presente. Irineu de Leão, ainda no século II, em sua obra Contra as Heresias, olha que interessante ele diz. Os que recebem, tempo presente, os que recebem o Espírito de Deus e falam todas as línguas, graças a este Espírito, como ele fazia e como ainda ouvimos muitos irmãos na igreja que possuem o carisma profético. Ouvimos muitos irmãos na igreja. Ele não está se referindo à seita dos montanistas, ele não está se referindo às seitas do gnosticismo, ele está se referindo à igreja. E que pelo Espírito falam todas as línguas, revelam coisas escondidas aos homens para a sua utilidade, e expõem os mistérios de Deus. Irineu não está falando de seitas de sua época, ele está falando da igreja. Ou seja, os dons não começaram na rua da Azusa, começou na igreja, no tempo apostólico e foi posterior. Agostinho, no século V, olha só Agostinho, vocês não veneram Agostinho? Em sua obra Confissões, no livro 9, versículo 16, ele dá um testemunho de que Deus revelou em uma visão ao bispo Ambrósio, aonde estava o corpo de 2 mártires. O historiador Eusébio de Cesareia, em sua obra História Eclesiástica, no século IV, no livro 5, capítulo 7, ele dá testemunhos de mortos sendo ressuscitados. Ele fala de demônios sendo expelidos. Crentes com palavras proféticas, visões e revelações na igreja.
Segundo Eusébio de Cesareia, esses crentes permaneciam conosco, se refere ao tempo dele. Ele se refere ao seu tempo. Agora, para o tempo da reforma. John Huss, antes de morrer queimado em 1415, pela Igreja Católica, ele diz, hoje vocês estão queimando um ganso. Huss, no idioma dele é ganso. Hoje vocês estão queimando um ganso, mas daqui a 100 anos, Deus suscitará um, e a este vocês não poderão queimar. Por volta de 100 anos depois, nasce Martinho Lutero, e a Igreja Católica não pôde queimar ele. Jonathan Edwards, segundo nos narra o historiador calvinista Martin Lloyd Jones, Jonathan entrou no seu quarto para guardar o seu casaco e se deparou com a esposa flutuando sobre a cama enquanto estava em profunda oração. João Calvino, no volume 3 das Antídotas, capítulo 2, ele diz que Paulo menciona muitos dons do Espírito Santo, com os quais Deus adorna a sua igreja e nos prepara para recebê-los. Charles Spurgeon, calvinista, reformado, em sua autobiografia, no volume 2, página 226, relata que no meio do culto ele aponta para um jovem e diz, olha, essa luva que você está usando, ela não é sua. Você não pagou por ela, você roubou do seu patrão. No fim do culto, o garoto foi até Spurgeon, trêmulo, e disse que realmente roubou a luva, mas iria devolver porque estava arrependido. Na mesma obra, do volume 1, ele diz que quando tinha 10 anos de idade, um ex-missionário foi até ele e disse que ele seria um grande pregador do evangelho e que pregaria milhões para pessoas e que Deus o abençoaria com muitas almas. E como é que o Charles Spurgeon é reconhecido como arminianos? Como Charles Spurgeon ele é reconhecido tanto por arminianos como calvinista? Príncipe dos pregadores. Então, os dons não começaram na rua da Azusa. Os dons eles começaram muito posterior, eles começaram com os apóstolos e permaneceu na igreja durante muitos séculos. Já o cessacionismo, ele é uma doutrina recente. Ele não nasceu no viés da igreja e não nasceu no percurso da igreja. Então, o cessacionismo, além de não ter um fundamento bíblico concreto e coerente, ele não tem fundamento nenhum histórico. Então, com isso, eu encerro aqui a minha fala. Certo. A gente, então, essa foi a réplica do Edu. A gente encerra a terceira rodada de perguntas e as rodadas total de perguntas. E a gente vai para a parte das conclusões. Edu, você tem aí 5 minutos para concluir o tema como um todo e a hora que você estiver pronto. Posso falar? Então, primeiro eu queria agradecer você, meu companheiro, que na última hora você se propôs a intermediar aí o debate, entendeu? Muito obrigado pela sua presença, você é um cara muito humilde, Deus abençoe. Queria agradecer também o Hugo também pelo debate, você é um cara muito educado no debate, queria te agradecer pelas suas perguntas, sua resposta, foi bom debater contigo. Quero dizer que eu não tenho um espírito sectário. Tem muitos calvinistas que, infelizmente, eles têm espírito sectário, eles acham que só calvinista vai para o céu. Partindo desse pressuposto, então os primeiros cristãos, todos eles foram para o inferno, eles deram a vida pelo evangelho e foram para o inferno porque nenhum deles era calvinista. Então não tenho um espírito sectário, eu amo os irmãos calvinistas, tenho eles como meus irmãos em Cristo. Infelizmente, nem todos têm esse mesmo pensamento, essa visão. Nós somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nós não somos salvos por vertentes teológicas. E o que eu vou falar no debate é que, infelizmente, o nosso amigo Hugo ele não nos deu respaldo bíblico coerente, concreto, convicto de que realmente os dons cessaram. Todos os argumentos dele não me convenceram. Tem uns puxa-saquinho dele aí que ficam puxando o saco dele o tempo todo nos comentários, mas também não falaram nada que acrescentasse, só ficaram kkkk. Infelizmente, não trouxeram nada que acrescentasse. Mas, bem ou mal, o Hugo ele trouxe argumentos bíblicos, mesmo que não me convencesse, mas não deixou de ser um argumento bíblico. Queria agradecer ao pessoal que acompanhou essa live, queria pedir perdão. Eu não sei se foi a minha internet que deu ruim, ou se foi a internet de vocês que deu ruim, sei que deu pane aqui, mas graças a Deus consegui fazer uma segunda parte aqui do debate, né?
Eu não creio no cessacionismo. Por quê? Por causa das evidências bíblicas que eu citei e por causa também de evidências históricas. Antes dele falar que eu tenho os pais da igreja, ou reformado, como regra de fé, eles não são a minha regra de fé. Eu não uso eles como regra de fé. Eu uso eles como testemunho, irrefutável de que os dons ainda existiram. Respondendo o nosso amigo ali que perguntou que se flutuar é dom. Não, flutuar não é dom, mas maravilhas é dom. E flutuar é uma maravilha. E isso foi o que aconteceu com a esposa de Jonathan Edwards. Entendeu? Ele pegou a mulher flutuando e isso foi uma maravilha. Né? Então, assim, como eu falei, eu sou um continuista convicto, né? Tanto com base bíblica e tanto com base histórica. Não tem como provar o cessacionismo somente com a Bíblia. Quem é honesto sabe disso. Vai ter que fazer um malabarismo enorme para tentar provar o cessacionismo pela Bíblia. O próprio Augusto Nicodemos, calvinista e cessacionista, ele falou que não tem como provar o cessacionismo pela Bíblia. Augusto Nicodemos, ele é um calvinista, ao qual tenho o meu total respeito, a minha admiração. Gosto muito dele. Né? E muita coisa eu aprendi com ele, no meu tempo de ignorância, muita coisa aprendi com ele, e ele mesmo deixou isso claro, que não tem como ser cessacionista usando a Bíblia. Como eu falei, para usar a Bíblia como respaldo para o cessacionismo, a gente vai ter que fazer um malabarismo enorme, porque não existe no contexto e nem textos paralelos que sustentem tal afirmação de que aquilo fez cessar os dons. E também não existe argumentos históricos coerentes que invalidam os dons na igreja. Então, eu queria agradecer ao nosso amigo mediador, queria agradecer ao Hugo e o pessoal que ficou assistindo, teve paciência, teve saco para nos assistir. Amém? Então, eu paro por aqui, meu querido. Fica com Deus. Muito obrigado também aí do convite. Para mim foi um prazer enorme estar com vocês. Eu vou deixar a palavra aí com o Hugo, viu? Hugo, seus 5 minutos finais aí para fechar aí a live, fechar o assunto. Quando você quiser. Agostinho não é regra de fé de nada, primeiramente. Nem Eudes, nem Calvino, nem Spurgeon, nem a profecia de uma luva de Spurgeon. O que eu tenho a ver com a esposa do irmão Jonathan? Se ela no quarto dela flutuou, deixou de... O que eu tenho a ver com isso? O que a igreja tem a ver com isso? O que a doutrina cristã tem a ver com isso? O que a pneumatologia cristã tem a ver com isso? Qual a diferença desse relato para o relato da pastora, o pastor aqui da esquina, que fala que viu um anjo? Nenhum. Se eu infiro fé numa experiência pessoal, logo a regra de fé que eu tenho não é mais escritura. O Edu ele fez um antagonismo em dizer que as evidências históricas não são para eles regra, mas na mesma frase ele usou a palavra irrefutável. Se as evidências históricas são irrefutáveis para ele, logo não é só a escritura, só a regra. Então há um problema muito grande quando a gente tenta conciliar duas afirmações antagônicas. Se elas são opostas, elas não conseguem se unir. É igual dois lados opostos de um ímã, eles não se unem. Então, se você fala que a evidência histórica é uma evidência irrefutável para você crer e poder crer, logo você tem vários problemas, né? Se eu te perguntasse do qual é o seu dom, você teria sérios problemas com isso. Sabe, isso não é uma questão meramente teórica, que você pode abraçar o que você quiser para você se sentir bem pessoalmente com as suas experiências. É uma questão dogmática da igreja. E por fim, você falou que não é sectário. Eu sou totalmente sectário. Eu não vim causar união de nada, cara. Eu realmente estou no mesmo pique do que o nosso Senhor Jesus. Por quê? Porque eu sou reformado, cara. Toda reforma causa sectarismo, cara. Jesus se sectou do movimento fariseu, cara, dos saduceus, da religiosidade judaica. Você vê Agostinho se sectando, cara, como representante da igreja de Pelágio. Você vê João Calvino se separando de Sebastião Castilho. Você vê Gomaro se opondo a Armínio e a um sectarismo entre Dort e os remonstrantes que expulsou os pastores da Holanda.
Você vê um sectarismo entre a igreja anglicana e os puritanos. Você vê um sectarismo entre o movimento de nossos dias em tentar tirar o pentecostalismo de nós, cara. Eu sou totalmente sectário, cara. Eu não quero fazer união nenhuma entre pentecostal, que eu creio que o pentecostalismo é uma seita, com a fé reformada. Porque é evidente, o Edu, que não existe base bíblica para a continuação de todos os dons. E é evidente que os dons não continuam na experimentação da igreja. Por que, Edu, o Espírito Santo continuaria os dons de uma igreja pentecostal de esquina, mas não continua na igreja reformada? Se tem homens e igrejas que poderiam ter o dom em operação, não seriam Calvino, Lutero, os puritanos e as igrejas reformadas? Porque isso tem que acontecer na igreja ali da esquina, em garagens, em pessoas que quando você conversa com elas, elas não sabem o mínimo e essencial para a fé. A experimentação espiritual está repousando em pessoas que não sabem sobre o Evangelho. Sendo que em Pentecostes nós vemos os apóstolos que ficaram 3 anos com o Senhor aprendendo, recebendo o dom e o Espírito. Então são coisas diferentes. E o pentecostalismo não tem nada a ver com a fé cristã. E, por fim, o Augusto Nicodemos não é cessacionista. O Augusto Nicodemos é cessacionista parcial, porque ele mesmo confessa a continuidade do dom de línguas hoje. Então, todas essas bases que você deu, infelizmente, como eu sempre falo e vou continuar falando, tanto continuista não subscreve só a Escritura. E quem afirma a continuidade carismática está negando o somente pela Escritura. E por fim, nisso eu gostaria de agradecer a você, Edu, tanto pelo debate muito melhor do que os outros que eu já tive, né, uma qualidade melhor. E eu gosto de me pôr em debate para preencher as lacunas, né, da teologia que talvez eu tenha e vou preenchendo, e foi muito bom para isso. Gostaria de agradecer ao Rafael por ter intermediado tão bem e agradecer aos irmãos que participaram e aos pessoas que ficam me seguindo aí falando um monte de coisa no comentário. Eles têm que entender que realmente há um sentido apologético. Eu sou muito... eu lido muito com humor lá no meu grupo, né? Mas é necessário primeiramente entender, saber no que se crê, e então defender o que se crê. Agradeço a todos vocês, agradeço ao meu Senhor Jesus Cristo, e que Deus abençoe a igreja, e que o pentecostalismo volte para o coração e para as ilhargas de Satanás, da onde ele saiu. Tá bom? Deus abençoe. É isso aí, gente. Então, a gente encerra aqui esse debate sobre os dons, né? Cessacionismo e o continuismo. Eu agradeço profundamente aqui o convite, por mais que foi em cima da hora. Foi muito bom estar aqui com vocês, viu? Foi um prazer enorme conhecer você, Edu, ver você de novo, Hugo, e um abraço a todo mundo. Fique com Deus aí. Só falar para o Edu que quando acabar aqui vai aparecer escrito compartilhar mídia ou salvar mídia, e aí você clica ali e fica salvo. Beleza, vou encerrar. Aí vai aparecer ali, compartilha, se quiser baixa depois, tá? E só um intento, né, que eu vou deixar. Os pais reformados não são regra de fé para ninguém. Mas você citou meia dúzia de pessoas para sua regra de fé, entendeu? Então, só para deixar isso claro. Então, eu vou encerrar aqui. Fica com Deus a todos. E quem quiser o vídeo, é só baixar aí e compartilhar. Valeu, querido? Gente, um abraço.